Bom dia, é a professora Neuriane Gomes, da disciplina de Ciências da Natureza. Vamos estudar o capítulo 9, Matérias e Misturas. Vou começar com um conceito sobre matéria. Geralmente nós verificamos uma caneta, um lápis, uma borracha, uma árvore, um pássaro, né? Uma xícara, uma panela, um celular, né? Então, tudo isso que está ao nosso redor, ele é chamado de matéria. Por que é uma matéria? Porque, de acordo com a definição, matéria é tudo o que existe e ocupa lugar no espaço, tá? Então, o importante é que vocês saibam relacionar o conceito, né, com o nosso cotidiano, tá? Então, essa é a definição de matéria. A matéria, ela possui propriedades gerais. Como exemplo de propriedades gerais, vamos iniciar com a extensão. Mas o que é a extensão? É a capacidade de ocupar espaço, ou seja, possuir determinado volume. Outra propriedade geral da matéria é a massa, que é a magnitude física que permite expressar a quantidade de matéria contida num corpo. De acordo com o Sistema Internacional, a unidade, né, que é medida essa massa é o quilograma, o quilo. Né? Então, eu quero 1 quilo de carne, eu quero 1 quilo de cebola, eu quero 1 quilo de tomate. E o que venham a ser propriedades específicas da matéria? As propriedades específicas da matéria, nós temos aqui como exemplo as propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas, elas estão relacionadas com os órgãos dos sentidos, como a cor, o gosto e o odor, tá? Neste caso, nós temos a propriedade específica mais evidente, é a cor de cada material. Os cristais de sulfeto de cobre são azuis. O enxofre, ele é um pó amarelo e o rubi lapidado é vermelho. Por meio de outra propriedade organoléptica, também é possível, por exemplo, distinguir os materiais visivelmente semelhantes, como é o caso do sal de cozinha e o açúcar refinado. Neste caso, ambos têm a mesma cor, mas eles irão se diferenciar no gosto, né? O sal tem um gosto salgado e o açúcar, ele é doce, tá? Então, propriedades organolépticas, ela está relacionado aos nossos órgãos dos sentidos. Propriedades específicas da matéria. Quando eu estou falando de propriedades específicas da matéria, eu estou relacionando a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, dureza, maleabilidade, ductilidade e a condutibilidade. Vamos então para as propriedades físicas. Os materiais, eles podem ser encontrados em diferentes estados físicos, sólido, líquido e gasoso, que dependem principalmente da sua temperatura. Em geral, variando-se a temperatura, pode-se fazer um material passar de um estado físico para outro sem sofrer alterações químicas, apenas alterações físicas. Pense, por exemplo, na água. Seus 3 estados físicos estão presentes na superfície da Terra. O gelo é a água em estado sólido. A água líquida é abundante nos mares, nos rios, na chuva e no corpo humano, por exemplo. A água em estado gasoso não é visível, mas está presente no ar. Ainda em relação às propriedades físicas, temos temperatura de fusão, a temperatura em que o material passa do estado sólido para o líquido, neste caso representado, né, pelo cubo de gelo. Temperatura de ebulição, a temperatura em que o material passa do estado líquido para o gasoso, representado pela panela, né, no fogo. E a densidade,
que é uma grandeza física que resulta da relação entre a massa e o volume de um corpo. Já em relação à dureza, o que vem a ser a dureza? A dureza é a propriedade em que confere ao material resistência ao risco, né? O material natural mais duro que existe é o diamante. Ele risca todos os materiais sólidos naturais e quase a totalidade dos artificiais. É por isso que ele é utilizado em instrumentos destinados a cortar alguns materiais, como o vidro, por exemplo. Já nesta segunda figura, nós temos, né, a imagem de algumas amostras de 4 materiais. Esses materiais são o grafite, calcita, diamante e o quartzo. Existe uma escala de dureza usada como referência que permite comparar a dureza de diferentes materiais. Ela é conhecida como a escala de Mohs e vai de 1, que é a menor dureza, a 10, que é a maior dureza. Dos materiais mostrados acima, a grafite tem dureza 1, a calcita tem dureza 3, o quartzo tem dureza 7 e o diamante tem dureza 10. Maleabilidade. A maleabilidade é a propriedade que permite alguns materiais serem achatados e transformados em lâminas. Entre os metais, como o chumbo, o ouro, o ferro, o zinco e o alumínio, né, são bastante maleáveis, né? Nesse caso, está sendo representado uma moeda e uma ferrovia, tá? Representando justamente essa propriedade física da matéria. Ductilidade. Ductilidade é a propriedade que possibilita a transformação de alguns materiais em fios. Nesse caso, nós temos como um dos melhores exemplos de materiais dúcteis, né? São os metais, e um dos mais utilizados para a fabricação de fios é o cobre, que é empregado como fio condutor de eletricidade. Tenacidade. A tenacidade é a resistência ao choque. Por exemplo, se dermos uma pancada igualmente forte em 2 blocos de mesmo tamanho, um de vidro e o outro de ferro, o de vidro se partirá mais facilmente do que o de ferro. O ferro é mais tênue que o vidro, ou seja, apresenta maior resistência ao choque mecânico. Misturas. Em relação às misturas, nós vamos começar pela substância. O que é uma substância? É quando um material é formado apenas por uma espécie de matéria. No caso da natureza, nós encontramos diferentes materiais, raramente eles são encontrados isolados, né? Geralmente, eles são encontrados misturados uns aos outros. Um exemplo disso é o ar. O ar é uma mistura de gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, né? Vapor de água e outros gases. Já no caso da água potável, ela também contém diversos materiais misturados. A água pura é uma substância, mas a água própria para o consumo humano, não. Ela é misturada com outras substâncias, né? Então, nesse caso, ela não é considerada não é considerada uma substância, e sim uma mistura, tá? Então, substância é quando eu tenho somente né? Um material. No caso da mistura, é quando eu tenho 2 ou mais substâncias, né, dissolvidas, tá? Essa mistura, ela pode ser considerada como mistura homogênea ou mistura heterogênea. Vamos verificar o que quer dizer cada uma dessas misturas. Na mistura homogênea,
é quando eu tenho apenas uma fase. Então, eu não vou conseguir distinguir, eu não vou conseguir diferenciar os componentes que as constituem. Um exemplo, a água mais o açúcar. Quando ele está misturado, quando ele está dissolvido, né, você não consegue diferenciar o que tem ali dentro. Um outro exemplo, a água e o sal. É um exemplo também de mistura homogênea. A água e o álcool, também um exemplo de mistura homogênea. Agora vamos para a mistura heterogênea. Mistura heterogênea, hétero quer dizer diferente. Então eu vou conseguir visualizar essas substâncias, não é? Eu vou verificar que ela possui mais fases. Um exemplo é a água e o óleo. Nesse caso, a parte de baixo, né, é formada por água, enquanto o óleo fica na parte superior, né? Nesse caso, dá para ser verificado duas fases. Um outro exemplo de mistura heterogênea, a água e a areia. Com isso, finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido, tenham tirado as dúvidas de vocês, tá bom? Vou finalizar com uma mensagem. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Mário Quintana, professora Neuriane, um grande abraço, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus.